Naquela paciente que tem ali sintomas da perimenopausa ou já teve uma última menstruação numa idade fisiológica, após os 45 anos, não haveria necessidade da realização do FSH para confirmar o diagnóstico de Uhum. perimenopausa ou de menopausa. Uhum. Então a gente conseguiria fazer isso apenas utilizando o critério de idade da paciente e as manifestações clínicas que ela está apresentando. Até porque o FSH pode flutuar um pouco com o passar dos anos. Uhum. E a paciente pode ter uma avaliação, por exemplo, de FSH normal em um dado momento, sem que isso afaste o diagnóstico de perimenopausa. E aí isso nos faria pensar, por exemplo, então será que eu posso substituir o FSH pelo hormônio antimileriano para fazer essa avaliação? Ora, a gente usa muito o antimileriano, por exemplo, para definir a viabilidade da mulher em relação a terapias de fertilização, né? Como é que Uhum. está a função daquele ovário, o qual ela vai se beneficiar de uma terapia de fertilização. Para isso, o antimileriano é muito bom, mas ele não é muito bom para assegurar também um diagnóstico de menopausa. Inclusive, o que o guideline traz é que o antimileriano, a queda dele está muito mais relacionada à idade avançada do que, de fato, ao final da vida reprodutiva da mulher em relação ao funcionamento ovariano ainda. Então, só o fato dela ter o antimileriano baixo também não pode dizer que essa paciente já está em menopausa. Então, a gente tem aí um comprometimento de alguns testes laboratoriais que permitem esse guideline dizer que apenas com dados clínicos e de idade a gente conseguiria fechar esse diagnóstico. Agora, se é uma paciente mais jovem, entre 40 e 45 anos, que tenha irregularidade menstrual ou que tenha fogachos, que tenham sintomas da perimenopausa, pode sim ser considerada a avaliação do FSH para confirmar esse diagnóstico. Um FSH maior que 25 seria indicativo, preferencialmente repetindo-se esse exame após um período de 4 a 6 semanas e ele mantendo esse resultado acima de 25. E se for uma mulher com menos de 40 anos, que aí seria um diagnóstico de insuficiência ovariana prematura, deve ser solicitado FSH para confirmar esse diagnóstico, sendo o ponto de corte também de FSH maior que 25. E por que é que na IOP a gente deve solicitar o FSH? Porque aqui a conduta tem que ser precoce em relação Uhum. ao manejo dessa paciente. A insuficiência ovariana prematura está associada a uma série de desfechos adversos nessa mulher, como, por exemplo, osteoporose, risco cardiovascular, até mesmo risco maior de diabetes, então ela tem que ser abordada mais precocemente. Sobre essa coleta do FSH, o ideal é que ele seja coletado entre o segundo e o quinto dia do ciclo, que é aí o início da fase folicular, digamos assim, dessa paciente. E naquela mulher que está em amenorreia, pelo menos após 40 dias de amenorreia. Lembrando que, se necessário, ele pode ser repetido após 4 semanas para confirmar essa avaliação. Eles recomendam que na solicitação do FSH seja também solicitado um estradiol, porque aí se você tiver o FSH elevado, um estradiol baixo, seria um dado a mais de que essa paciente de fato está em menopausa ou em perimenopausa. Perfeito, perfeito. O FSH do quinto dia a gente também usa para avaliar a reserva ovariana, né? Como seria mais ou menos a mesma ideia do antimileriano, e esses dois serviriam nesse contexto, né? Lembrar que a ideia aqui é que a menopausa é um diagnóstico de um hipogonadismo hipergonadotrófico, né? Então a gente vai encontrar valores elevados de FSH e de LH, mas o LH não faria parte aqui, pelo menos por enquanto, né? Então, assim, no contexto de você dosar estradiol e FSH, viria o estradiol baixo, o FSH elevado, porque se você encontrar os dois exames, por exemplo, se for um período ali próximo da ovulação, pode até encontrar um FSH acima de 20 e você pegar um estradiol um pouquinho mais elevado, como se fosse quase meio de ciclo, pico, né? Uhum. Então, realmente você tem que ver essa questão direitinho. Se a mulher ainda menstruar e você conseguir no quinto dia, beleza, porque você vai ter certeza. Mas aquela que já está em amenorreia, que vai ser boa parte aí das pacientes, que você vai contar os dias de amenorreia para fazer a dosagem, vai que, né, ela inventou de ovular de novo naquele mês e você acaba errando a mão. Lógico, quando ela chegar no seu consultório, ela vai lhe dizer que menstruou, que ovulou, Sim, assim, né, sim. teve alguma outra alteração. Eu acho essa recomendação assim meio mais teórica, né? Porque você diz, acima dos 45 anos você não precisa dosar FSH. Mas assim,
Na prática, você não vai ter que afastar outras possíveis causas secundárias. Você, não, você vai dosar um TSH? Vai dosar um TSH. Vai que a mulher tá com hipotiroidismo, com hipertiroidismo e aí tá falhando menstruação por causa disso, ou que tá com sintoma por causa disso. Então, você vai fazer uma coleta, pô, dosa o FSH junto, né? Se não é muito, assim, né? É mais para dizer que precisa realmente Sim. ou não, né? Então, para os diagnósticos de menopausa precoce ou isso é ovariana prematura, né? Aí os dois tem P de precisa, né? De OP ou menopausa precoce. E P, prematura. Aí você tem que precisa checar o FSH. Boa. Tá?